Ur vai pegar fogo. O julgamento da rainha promete causar, mas Enlila, dessa vez, não vai se safar. Mesmo estando presa, a rainha ainda vai quase tirar a vida de alguns. No palácio, o julgamento continua acontecendo. Enlila fica ansiosa para a sentença final. Ibsen resolve chamar Oged para depor. Ele será uma grande peça para o fim dessa história. Oged não se compromete com o rei, mas também não fica contra a rainha. Ele adota uma postura em cima do muro. Diz que a rainha sempre apoiou ele depois que sua filha perdeu a vida. O rei não vai ficar muito satisfeito com as falas de Oged. Chega então a vez de Enlila chamar alguém para depor a favor dela. Ela resolve chamar a ex-sacerdotisa Nadi. Ela contava que a ex-sacerdotisa fosse ficar do lado dela, mas não foi bem isso que aconteceu. Ao começar a ser questionada, Nadi vai tirando seu corpo fora e comprometendo a rainha. Enlila vai ficando sem saída e cada vez mais furiosa. Essa fúria vai ser responsável pela rainha fazer uma loucura. Ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, do lado de fora do palácio, continua o confronto entre as tropas de Lagash com as tropas de Ur. Ekur e Gúric estarão lá, brigando bravamente, até que Ekur vai salvar a vida de Gúric. O soldado ficará desatento, mas Ekur vai salvar a vida do soldado, mas vai acabar comprometendo a sua. De volta ao palácio, Enlila fica desesperada. Ela começa a fazer perguntas em relação ao casamento sagrado. Nadi imediatamente vai olhar para Ibsen e vai dizer que não sabe do que ela está falando. Enlila vai insistir, mas Ibsen cortará a vilã. Mas ela não se calará. Na batalha, Ekur acaba sendo atingido e fica bem perto de perder a sua vida. Mas antes disso, ele pede para depor no julgamento de Enlila e estava decidido a contar toda a verdade. Mas ele mal podia imaginar que a rainha ia colocar a boca no trombone e contar tudo o que ela fez, ou pelo menos, e um dos assuntos é fazer um pacto de sangue entre eles. Esse pacto vai consistir em que eles, quando crescerem, serão diferentes dos homens de Ur. Eles vão prometer que não terão mais de uma esposa e nem vão se render aos deuses de Ur. Mas os dois, quando sobem a montanha e chegam ao topo dela, já aparece com Abrão, com 27 anos de idade, e Arã, com 25. E eles mal podiam imaginar que esse pacto não iria se cumprir. Abraão teve uma das histórias mais lindas da Bíblia, e com ele
veio um final bem surpreendente. Há também algumas grandes diferenças da história contada na Bíblia para a história representada na novela. Agora, não mais chamado de Abrão, e sim Abraão, nome esse que foi mudado por Deus, vai enfrentar uma difícil batalha com a sua esposa Sara nos últimos momentos de sua vida. Sara, a primeira esposa do prometido de Deus, já estava muito idosa e era considerada por todos uma mulher estéril naquela época. E uma mulher estéril não servia para nada, já que ter filhos era o bem mais importante que um casal deveria fazer. Com isso, muito preocupados com a linhagem da família, Abraão resolve tomar uma atitude que vai chocar a sua esposa. Ele resolve arrumar uma mulher para que ele possa ter relações, para ele finalmente ter um filho. E isso era completamente normal naquela época. Tanto é que Sara, na verdade, só fica surpresa pela atitude repentina e triste por não conseguir fazer essa função com o seu marido. Essa mulher, que vai gerar o primeiro filho de Abraão, era chamada de concubina, uma moça que apenas vive com um homem, mas não é casada de papel passada ou diante de Deus. A concubina escolhida se chama Agar. Sara aceita que seu marido tenha relações com essa moça, para que a linhagem de Abrão não termine ali. Depois de realizarem algumas relações, Agar acaba ficando grávida, como Abraão e Sara esperavam. E aí começa a linhagem do prometido de Deus. Depois do tempo de gestação de Agar, o primogênito de Abraão nasce. É um menino que se chama Ismael. Mas esse bebê não vai ser considerado o primogênito por Abraão, porque Deus estava reservando muitas outras coisas para esse casal.